E 3, 2, 1, rodando. Boa noite, Fernando. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo bom, e você? Como é que você tá? Tudo bem, tudo tranquilo. Legal. Então, hoje a gente vai conversar um pouco com o Fernando Kelvin. O Fernando, ele trabalhou durante um bom tempo com impressoras 3D e ele vai comentar um pouquinho pra gente sobre o que é impressora 3D, como funciona, o que ele aprendeu nessa jornada com a impressora 3D. E também vai comentar um pouquinho sobre o projeto que o Fernando tem trabalhado ultimamente, ainda mais agora nesse período de Covid, né? Em que a gente tá todo praticando isolamento social. E o Fernando, ele participa de uma iniciativa muito interessante, que eu até... A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Essa iniciativa, ela é uma iniciativa que utiliza a impressão 3D para produzir máscaras não, né? Protetores faciais, né, Fernando? Protetores Uhum, faciais sim, para para pessoas que trabalham na linha de frente, né, combatendo o Covid, né, Fernando? Boa noite. exato. Boa noite, isso mesmo. Fer- É, Fique à oi. vontade, Fernando. Fique à vontade. Se você quiser se apresentar um pouquinho para a gente, dizer como que você chegou nesse ponto, como que você começou a trabalhar com impressora 3D, qual que é a tua experiência? Eu me chamo Fernando Kelvin, da Silva Soares, né, o nome completo. Sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná, com ênfase em sistemas eletrônicos embarcados. E essa minha jornada com impressão 3D, ela começou quando eu tive um contato com uma impressora 3D no Senai. Eu fiz curso de aprendizagem no Senai, eu sou um dos meninos do Senai aí do Brasil, e muitos anos eu estudei no Senai, fui aluno da Olimpíada do Conhecimento do Senai, que foi uma grande escola na área de eletrônica para mim. E lá, durante a Olimpíada, para o nosso laboratório foi comprada uma impressora 3D em 2011, eu acredito. E ali foi o meu primeiro contato com aquilo, achei aquilo super interessante. Fiz um intercâmbio para a França um tempo depois disso, durante a universidade. E nesse intercâmbio também tive a chance de ir na França ir numa Maker Faire. A Maker Faire é uma feira que ela não acontece no Brasil, mas ela acontece em vários lugares do mundo. Ela é bem famosa nos Estados Unidos e Europa, assim. E nessa Maker Faire, eu vi esse universo maker, assim, esse universo de pessoas normais construindo máquinas. Então a gente acha sempre, ou achava que construir máquina, essas coisas eram coisas industriais, que não eram coisas que você fazia em casa, e vi que tinham pessoas que tinham isso como hobby. Então, logo que eu voltei no intercâmbio, em 2014, eu me juntei com outro professor do Senai. Nessa época, eu voltei para o Senai e virei professor do Senai. E me juntei com outro professor, lembrei daquela impressora que a gente tinha, a gente começou a pesquisar alguns projetos na internet, e eu montei, junto com esse outro professor, que é o Lucas, a primeira impressora, que é essa daqui. Ela é feita de madeira, não parece, mas ela é em MDF revestido com uma proteção de para-choque, uma pintura de proteção de para-choque. Então a gente resolveu pintar ela com essa proteção para ela ser mais durável, e tô com ela aí desde 2014 imprimindo coisas, e ela foi um start de uma jornada que eu tive aí, projetando impressora 3D, dando curso de impressão 3D, vendendo impressão 3D, Hum, que, hum, foi, hum, que foram cerca de 3 anos, mais ou menos. hum. Pelo pouco que a gente já conversou anteriormente, você já tinha até comentado comigo que eu não sei se até essa impressora, Fernando, que é a impressora que você acabou depois ajudando a desenvolver e comercializando, ou se foi outra impressora com outros equipamentos, com outros componentes e tal. Então, a gente que é engenheiro e tem esse espírito de querer inventar coisas e encontrar ali os pontos fracos e querer melhorar, com base nesse projeto que é de madeira, a gente viu que para ser comercial precisaria ser algo mais robusto, mais bonito, com mais iluminação, funcionalidade, não sei. E aí a gente criou um projeto chamado ONUM, e esse projeto chamado ONUM era uma impressora onde a gente desenvolveu tanto a parte mecânica quanto a parte de hardware, e era uma impressora bem mais bonita que essa, assim, visualmente. No entanto,
o princípio era o mesmo, o princípio de movimentação era o mesmo, o número de motores, o sistema de extrusão, que é o sistema que empurra o material da impressora, né? Então, era um projeto muito similar a esse, no entanto, a gente deu um upgrade nesse e fez algo mais industrial, mais robusto. E foi esse projeto que a gente trabalhou em parceria com uma empresa para produzir ele, e foram produzidas algumas unidades, sim, dessa impressora, chamava Onum 210. Entendi. Na impressora 3D, eu fico bastante em dúvida sobre que tipo de materiais a gente pode usar e quais são as aplicações específicas para cada tipo de material que a gente utiliza. Então, eu já vi alguns vídeos em que as pessoas elas têm uma espécie de uma impressora 3D, mas é que, por exemplo, é adaptada para imprimir, nesse caso, nesse vídeo que eu vi, é adaptada para imprimir uma residência, uma construção. Ah, E, sim. e nas impressoras que a gente tem, geralmente a gente utiliza como material plástico, né? Ou algum tipo Aham. específico de plástico. Existe algum outro tipo de material que a gente consegue utilizar na impressora 3D, nessa que a gente tem disponível e de fácil acesso, além de plásticos, por exemplo, resinas ou algum outro tipo de material? Ah, na área de impressão 3D, o que define impressão 3D basicamente é você conseguir extrudar um material, você conseguir depositar esse material de forma controlada e em camadas. Basicamente, isso é o que define a impressão 3D hoje em dia. Então, se você criar uma tecnologia que consegue depositar concreto em camadas, você consegue construir casas. Você vai precisar de uma estrutura muito grande de motores e movimentadores para poder fazer o mecanismo que deposita a camada se movimentar e construir essas camadas. Nas impressoras que a gente tem em casa, a maioria delas é com tecnologia FDM, que significa, puxa, agora me pegou o FDM aqui, deixa eu consultar os universitários. FDM, tem alguma coisa a ver com Deposition, Fusion, é tipo, material depositado por fusão, Uhum. basicamente é isso, Ok. a tradução, né? Que Então, basicamente é o filamento que é derretido, né? o filamento é isso aqui, ó. Só para explicar melhor. Ele vem em rolos assim. Esse rolo já está no final. É um rolo de material verde. Esse rolo aqui é um rolo zero bala. É um rolo que está fechadinho a vácuo, porque o material plástico ele absorve umidade. Então ele vem aqui com um pacotinho de sílica no meio. Então esse é um material que está lacradinho, fechadinho para poder ser utilizado. Esse aqui é um que já estava aberto e está no final. Mas basicamente o modelo mais comum de filamento é o PLA, que é esse material aqui que é um plástico. E ele é um fiozinho de 1,75 milímetros. E esse fio, ele é empurrado em um bico quente que vai desenhando. Esse bico tem um diâmetro de 0,4 milímetros e ele vai se arrastando na mesa para formar a primeira camada e depois em cima, uma camada sobre a outra, ele realiza essas deposições. Nesse tipo de impressão, que é FDM, que é esse tipo que eu construí aqui, o domínio maior são de materiais plásticos ou de materiais que utilizam uma combinação de plástico com um aditivo. Por exemplo, tem filamentos que são com fibra de carbono adicionada, então com pequenas limalhas assim de fibra adicionadas nesse plástico, ou tem filamentos de madeira para imitar bambu, por exemplo, que Uhum. eles adicionam um pouco de, eu não sei se é serragem o nome, mas um pó de bambu ou de madeira no filamento para ele ter esse aspecto. É até engraçado imprimir com esse tipo de filamento que tem aquele cheiro de madeira queimando, assim, como Nossa. quando você corta a madeira. Uhum. Nossa, que Parece que você está interessante. serrando. Uhum. Hum. E dá um aspecto bem bonito nas peças. No entanto, por eles terem esses materiais abrasivos, eles são muito danosos para os bicos das impressoras. Então, Uhum. você, com um bico comum, que é um bico de bronze ou de latão, você imprime uma coisa com um filamento desse e teu bico foi para fita. O buraco, que era de 0,4, vai para 0,6 muito facilmente, assim, ele Ah. estraga bem fácil. Por causa da abrasão do material no bico. Exatamente. E qual que é o efeito do aumento do diâmetro do bico em relação à impressão?
A impressão, a primeira etapa é você desenhar o objeto, a segunda etapa é você fatiar esse objeto e gerar os códigos que comandam os motores da impressora, que é o Uhum, G-code. São movimentos, ele diz, motor 1 anda tanto para frente. uhum, E um dos motores é o motor que empurra o material para a saída. uhum. E quando você calcula no software é, o, o quanto esse motor vai se movimentar ao longo da impressão, ele leva em consideração que lá na ponta o que limita é um bico de 0,4. Entendi. Então, se o teu bico aumentou para 0,6, ele vai começar a empurrar menos material e vai causar falhas na impressão. Entendi. Você já até comentou anteriormente que o conceito da impressão 3D é deposição camada sobre camada, né? Então, se Isso. eventualmente uma dessas camadas ela ficar com algum tipo de imperfeição na impressão, é visível que fica que tem um efeito na peça final impressa, né? Sim. Hum, Se você tiver esse problema do filamento aumentando, a tua peça ela fica toda fragilizada, ela fica toda quebradiça. entendi. Qual que é a diferença de uma impressora de baixo custo para uma impressora de alto custo? O que eu consigo fazer com uma impressora que é cara que uma Uhum. impressora que é barata não consegue fazer? Poxa vida, basicamente todas que são da tecnologia FDM, ou 90% do mercado de FDM gira em torno de, eu diria, de 2 a 10 mil hoje no Brasil. Uhum, Então, essas que são desse tipo, você vai comprar uma de 2 mil, uma de 10 mil, e sinceramente, a de 2 mil até a de 10 mil, se você escolher uma de 2 mil boa, tem impressoras no mercado hoje que o pessoal tem utilizado muito, assim, tem sido as queridinhas. Eu uhum, até não conhecia ela e voltei a conhecer devido ao projeto do Covid, que a gente vai falar mais na frente. Então, tem impressoras de 2 mil hoje que são muito boas, e a única diferença que elas têm com as da mesma tecnologia de 10 mil são algumas funcionalidades que a de 10 mil tem, às vezes um display colorido, uma detecção de filamento que acabou, uhum. mas no frigir dos ovos eu não vejo muita vantagem. E essas impressoras que são muito caras, elas têm uma manutenção muito cara. Então, se tratando do ramo robista, essas impressoras da tecnologia FDM mais caras, às vezes são um elefante branco que você tem em casa. Assim, você pagou 10 mil, o cara te vendeu um monte de funcionalidade, mas a manutenção custa super caro e não tem peças Entendi, compatíveis. entendi. Quando, quando o assunto de impressão 3D ah, realmente apareceu assim, acabou entrando na minha realidade. Aliás, antes disso acontecer, eu vi a impressão 3D como algo que não era necessário. Porque Aham. na época eu entendia que, bom, se eu posso imprimir uma coisa em 3D, obviamente eu posso simplesmente ir usinar aquela peça. Eu Sim. posso, sei lá, contratar o serviço para alguém lá e fazer, sei lá, a dobra na chapa e tal. Aham. E sempre pensei que uma impressora 3D era uma peça que não era tão necessária para um processo produtivo, para um processo de pesquisa e desenvolvimento. Uhum. E isso se provou extremamente errado, essa minha opinião e essa minha percepção, esse meu preconceito, dizemos assim, depois do momento que eu comecei a ver o poder que a impressão 3D tem em Uhum. fornecer prototipagem rápida e a facilidade que você tem em desenvolver uma peça e testar um conceito de maneira rápida, sem você precisar seguir todo um processo burocrático de contratar um serviço de usinagem, de um serviço de alguém que vai dobrar uma chapa, de alguma coisa do gênero. Então, eu foi só realmente utilizando a impressora que eu entendi e vendo as pessoas utilizarem que eu entendi o poder que esse tipo de ferramenta tem em agilizar o processo de pesquisa e desenvolvimento. Eu não sei se você já teve algum tipo de sentimento relacionado ou parecido com esse tipo de situação com a impressora 3D, mas eu queria escutar um pouco da tua opinião em Uhum. como que a impressora 3D ela ajuda as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento, como que ela pode ajudar a potencializar o processo de pesquisa e de desenvolvimento e quais são as vantagens na utilização dela, nossa, no dia a dia. Uhum. É, eu a tecnologia de impressão 3D, a partir do momento que você vê uma funcionando, que você
ver uma peça acontecendo na tua frente, por mais que ela seja demorada, porque quando você tem um bico de 0,4 milímetros, que é super pequeno, depositando camadas que muitas vezes são de 0,2 milímetros de altura, até ele formar um objeto com 1, 2 centímetros, às vezes isso vai 1, 2 horas, ou existem impressões que podem durar até 20 horas, 30. Você que limita isso de acordo com o objeto que você quer imprimir. Eu já fiz impressões de mais de 24 horas, por exemplo. Uhum. No entanto, a partir do momento que você começa a enxergar aquele mecanismo funcionando, a impressora tem essa questão assim meio homem-máquina, um negócio interessante, que você fica vidrado naquilo. Eu até hoje, quando imprimo para a impressora, achando aquilo sensacional, por mais que eu já tenha projetado uma do zero, que eu entenda desde o bit até a graxa do negócio, é um processo encantador, assim. Então, a primeira coisa que nos atrai é a impressão 3D é isso. E o segundo é essa facilidade que você descreveu de você provar um conceito, né? Você consegue desenhar uma peça. Então, para a gente que é da área de pesquisa, não basta apenas imprimir. Então, tem muitas pessoas que pegam peças prontas e imprimem. Isso é muito legal. Você pode imprimir o seu Pikachu, o seu chaveiro e etc. No entanto, para a gente que é da área de pesquisa, a gente sempre está criando o que não existe. Ou aquilo que tem que ser personalizado. Então, a gente tem que ter a habilidade de desenhar ou ter alguém da equipe. Alô? Não, é que passou uma moto. Ah, Aí, eu tô com a janela aberta aqui. tá. Ou ter alguém da equipe que desenhe. E uma vez que essa pessoa desenhou aquilo, você olha aquilo no computador, também é encantador. Você vira, você olha de baixo, você olha de cima e você fala, nossa, que isso aqui vai funcionar com certeza. Para gente que trabalha com eletrônica embarcada também, a gente desenha uma placa e encaixa ela dentro da caixinha e você fala, nossa, olha só, aqui no software está tudo encaixando, que projeto bacana. E no momento que você imprime e coloca um dentro do outro, você fala, nossa, vacilei muito aqui. Você sempre encontra pontos que você pode melhorar, ou encaixes que seriam melhores se fossem desenhados de outra forma. Então, a partir desse momento, você começa a entender melhor como projetar caixinhas, ou suportes, ou ferramentas até, e você economiza muito dinheiro, porque, imagina, se você olhou aquele teu design bonito e falou, nossa, isso aqui está muito perfeito, eu vou mandar fabricar, e gastou um mês de usinagem, mais a grana, que é você contratar um serviço de usinagem, chega o produto para você um mês depois e ele não encaixa, então você não conseguiu provar todos esses conceitos. E então, ter a impressora 3D, além de ser legal, além de ser um negócio super bacana, economiza muito dinheiro para a gente que é de pesquisa e economiza muito tempo e é uma ferramenta incrível, assim, é como se fosse um martelo que antes você pregava usando um bastão e agora você entende que tem uma ferramenta melhor para fazer aquilo. Concordo. Pensando no ciclo de desenvolvimento de uma peça, de um protótipo, quais são os Aham. passos que uma pessoa deve seguir desde a concepção daquela peça até a impressão de fato da peça e, por exemplo, que nem até você citou, um test fitting desse item com algum outro item. Como que funciona todo esse passo a passo? Para você conseguir imprimir, você precisa do arquivo 3D da peça. Então, existem repositórios online onde você tem arquivos prontos, desde chaveiro a suportes de celular e etc., que você pode baixar aquilo pronto e às vezes só mexer na escala do objeto ou cortar uma parte dele. Existem ferramentas muito fáceis dentro do software de impressão. Eu posso até compartilhar minha tela aqui para mostrar isso para vocês. No entanto, para a gente que é da área de pesquisa, você precisa ter algum software de desenho 3D, do tipo SolidWorks, Autodesk Inventor, Fusion 360, existe uma gama muito grande. Que daí você tem essa habilidade de desenhar em 3D e você conhece a tua necessidade, tem o 3D, e aí é uma gama totalmente separada, que é só o fato da pessoa saber desenhar. Uhum. Um parêntese nisso é que a pessoa tem que pensar nas limitações da tecnologia, porque a impressão 3D ela é bem vasta, no entanto, se você não tomar alguns cuidados, você vai falhar muito antes de chegar num objeto útil. Uhum. Então, para quem desenha, é sempre importante conhecer um pouco da tecnologia para se adaptar àquilo que você vai fazer e vai funcionar de primeira, a algo que você vai fazer e não vai funcionar. Hum, hum. Em específico,
você fala no sentido de tolerâncias, assim, de espaçamentos entre peças, ou você está falando, por exemplo, da resolução que é possível imprimir alguma coisa? Isso, vai desde essa questão da tolerância, dependendo da máquina que você tem, ela não vai ter a resolução de uma usinagem. Então, se você faz um furo com 3 milímetros, como o plástico é um material que expande e contrai muito, às vezes aquele teu furo com 3 milímetros na impressão vai sair. é, Normalmente ele sai maior, mas pode ser que, se não estiver bem configurado, saia menor. Uhum. Então, ele vai ter uma, uma tolerância dimensional ali. Hum. Então, eu, por exemplo, sempre que eu vou fazer um furo, eu coloco 0,2 milímetros a mais ou até meio milímetro a mais se eu vou imprimir numa impressora que eu não conheço para garantir que o parafuso vai passar ali. Uhum. Que Entendi. aquele furo vai... Eu preciso que algo de 3 milímetros passe por ele. Então, existe esse tipo de cuidado, mas também tem questões da tecnologia de como você vai imprimir a peça. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, essa peça. Hum. O Ela que foi é isso? impressa... Só pra gente saber o Isso que é. Ah, tá. Isso é um suporte para bola de futebol americano. Isso é da Tá. época que eu ganhava dinheiro vendendo peça de impressão 3D. Uhum. Alguém me pediu essa peça e eu imprimia e vendia. Uhum. Então ela tem dois furos aqui, um aqui e outro aqui, que é para você parafusar lá na parede, e você coloca a bola aqui, assim. Uhum. Então essa peça, por exemplo, ela não dá para ser impressa assim na mesa, né? Você tem a mesa de impressão, ela não pode ser impressa assim, ou até poderia, mas provavelmente ela vai soltar, ou essas regiões aqui iriam cair, a não ser que você construa um suporte aqui, né, que sustente essa região aqui na hora que a impressora estiver passando nessa altura, Uhum. essa parte, as partes que estão suspensas cairiam, ou caem, né. Uhum. Então Uhum. você tem que ter noção de como você vai imprimir, se essa peça é imprimível. Uhum. Então, de maneira geral, toda peça é imprimível se você construir os suportes Uhum. necessários para que ela seja impressa. Mas, se você pensar nesse problema antes, às vezes você consegue peças mais funcionais e que não vão te dar tantos problemas de impressão. Entendi. Você falou uma coisa bem interessante, né? Que a gente consegue imprimir qualquer peça que a gente desejar. Entretanto, a Aham. gente tem que tomar um certo cuidado justamente por causa dos apoios que essa peça tem que ter, né? Exato. Então, eu lembro em algumas impressões que eu já vi você fazendo que em algumas situações tinha algum tipo de detalhe na peça que era um detalhe em uma camada muito mais superior do que a base da peça, em que desde a base Uhum. da peça era necessário fazer algum tipo de apoio Isso. pro material não ceder, né? Aham. Então, eu imagino, eu não sei, eu posso estar errado também, mas eu imagino que até parte do processo em pensar a peça o processo de pensar sobre os apoios naquela peça e como ela vai ser impressa também é um dos passos que deve ser considerado durante o desenho da peça no software, né? Sim. Os softwares hoje em dia, eles geram esses apoios de forma automática, mas é, não é ideal. Então você tem que entender um pouco disso e minimizar esse. Eu sempre minimizo isso nos meus designs para contornar esse problema. No entanto, isso é uma característica da impressão FDM Uhum, mais comum, que é a impressora uhum, que a gente tem mais acesso até nas empresas hoje em dia. uhum, No entanto, se você partir para impressoras que são em outras tecnologias, em uma outra esfera de preço, na casa de 100 mil reais, 200 mil reais, até meio milhão de reais, ou 1 milhão de reais, uhum. uma impressora em metal, que imprime em metal, ela pode chegar até 1 milhão de reais. Uau! Impressora que É, imprime metal? sim, Mas ela utiliza a mesma ideia de pegar o metal e aquecer ele para fazer a deposição do metal ou é uma ideia diferente? é uma ideia um pouco diferente. Elas normalmente usam um pó do metal e um laser para fundir. Uau! Então, eu acho que eu tenho um esquema aqui que eu posso mostrar. Que legal, que legal, que Deixa eu, interessante. deixa eu compartilhar aqui uma tela, que é uma Não, apresentação que eu tinha sobre impressão 3D. uhum. Então, não sei se você está conseguindo enxergar. Ainda não apareceu. Espera aí, então. Eu acho que eu não compartilhei corretamente aqui. Janela de aplicativo, aqui. Opa, apareceu.
É uma imagem Aqui é de um Yoda sendo impresso. E um isso, busto de Yoda. eu já imprimi um busto de Yoda, porque é super legal, né? Não tem como você usar óculos e não gostar de Star Wars, né? Então, essa tecnologia é a tecnologia que eu mostrei, né? A FDM, onde a gente tem esse material filamento que é fundido e depositado. Uhum, Então, você tem o hot end, que é o bico que esquenta, você uhum, tem algum dispositivo que empurra esse material para esse bico quente e ele vai construindo camada a camada. No entanto, existem outras tecnologias, mas esse slide é legal porque você pode ver a resolução do objeto de acordo com o número de camadas. Então, quanto mais camadas o objeto tem, mais próximo da forma real ele é. hum. Eu acho que dá para Essa perceber isso no quantidade. desenho. E dá pra ver mesmo. E essa quantidade de camada, ela é dependente do quê? Da maneira como a peça é feita no software ou da Aham. limitação mecânica da impressão? É, a altura mínima de camada, ela depende da resolução do teu motor que sobe e desce a mesa de impressão. Então, essa altura mínima, ela vai depender do quanto é o passo mínimo do teu motor de passo. Então, ou qual seria o passo mínimo confiável do teu motor de passo. Normalmente, isso não chega a ser uma limitação tão real, porque os motores de passo e os drivers conseguem ter passos muito, muito pequenos. Na casa de 0,05 milímetros. A minha consegue fazer, por exemplo. Certo. No entanto, para que seja praticável a impressão 3D, na tecnologia FDM num tempo razoável, a gente usa camadas de 0,1 até 0,35 ou 0,4 no limite, mas eu não aconselho usar 0,4 com um bico de 0,4, porque o que limita, bom, o que limita a camada máxima é o tamanho do espaguete que sai do bico. Você nunca vai conseguir fazer uma camada mais grossa do que o espaguetezinho que sai do bico, do que o material derretido saindo do bico. Certo, certo, certo. Nesse slide você está apresentando, eu estou vendo uma coisa aqui que me deixou bem curioso, que é o fatiamento adaptativo, que acho que é a terceira figura de Aham, cima para baixo. Isso, aham. isso acontece ou na verdade é sempre feita uma deposição de camada fixa de material? Isso ele existe em alguns fatiadores. Os slicers são os softwares que fatiam o teu modelo 3D em camadas. A grande maioria deles, por padrão, fatia numa camada de espessura definida. Essa camada adaptativa, ela é um recurso super avançado que você encontra assim na aba de avançados, normalmente dentro do software, e ela permite que você seja mais rápido em locais onde a resolução do objeto não é tão importante e que você tenha a precisão que você precisa onde os detalhes são importantes. Eu, por exemplo, nunca usei isso, eu já vi essa opção nos fatiadores, no entanto, ela exige um passo além, não é simplesmente você configurar o fatiamento e dar o play para ele gerar o código de máquina. Você teria, nesse caso, que selecionar essas regiões de interesse, e isso gera um trabalho a mais. A pessoa tem que saber um pouco mais de impressão 3D e de fatiamento e até mesmo da qualidade da peça final, do jeito que ela quer que fique, né, para conseguir utilizar essa opção, então. Exato. Só que na prática, Fernando, o que vai acontecer é que as camadas elas ainda vão ser depositadas com a mesma espessura padrão ou Uhum. no caso onde existem esses slices com espessura maior, com altura maior, automaticamente a impressora é capaz de fazer uma deposição maior de material. Não, automaticamente ela faz uma camada mais grossa. No entanto, a espessura máxima dessa camada depende da saída do bico que você tem. Então, se o teu bico é de 0,4, o espaguetezinho que vai sair da ponta dele tem 0,4 milímetros, então você não consegue camada maior que 0,4 milímetros. Certo. Então, tuas camadas vão poder ser do máximo de 0,4, em teoria, até o mínimo do teu motor de passo conseguir baixar a mesa um tantinho para dar o passo para a próxima camada, dar a altura da próxima camada. Hum.
A gente estava comentando sobre a impressora 3D com a tecnologia de impressão em metal. Eu não sei se você tem Aham. um slide sobre isso. Tenho. Aqui, só passando por cima, a gente tem algumas outras tecnologias que eu já até tive contato, achei interessante. Tem essa que é de papel, que ela pega folhas de papel, ela cola uma folha em cima da outra e recorta. Então, esse esquema aqui, ele mostra a plataforma que sobe e desce aqui, e ele tem um dispositivo que puxa uma folha de papel, coloca em cima das outras, e a espessura da tua camada é a espessura de uma folha de papel. Então, ou a espessura da folha do que você estiver usando, mas eu nunca vi em outro tipo de folha que não fosse papel esse tipo de tecnologia. O Senai do Rio de Janeiro tem esse tipo de impressora, e eu tive a oportunidade de ver um objeto impresso, é bem engraçado, você tem um objeto 3D feito de papel. Uou! Mas, mas ele imprime ou ele recorta? Ele recorta, ele Ah, coloca uma folha, tanto que, se você olhar o formato das folhinhas que estão aqui no pré-printed paper, uhum. e as que estão aqui na mesinha de impressão, elas têm o mesmo tamanho. E, e você tem só um bico aqui que realiza a colagem, que passa a cola onde tem que ser passado cola, e o corte. Ele tem uma faquinha também que corta camada a camada. Entendi. Uou, muito Isso é um, interessante. isso é um tipo de impressão 3D, no entanto, ela tem algumas limitações. Imagine que se você fizer uma esfera com esse tipo de tecnologia, ela não pode ser oca, porque todas as folhas que tiver, todo o resto de folha que está lá dentro não tem como sair da esfera. É verdade. Poxa, que interessante. E uma outra coisa que esse tipo de tecnologia não é tão interessante é que ela não é manufatura aditiva. Um dos grandes ganhos da impressão 3D é que ela vem contra a manufatura antiga, que é a manufatura não aditiva, que é a manufatura de usinagem, onde você tem um Hum, bloco de material e você retira o material desse bloco e esse material praticamente vira lixo depois que você usinou, a não ser que ele vá para um processo de reciclagem. hum, Então você sempre começa com mais material do que você precisa, o seu processo de fabricação. uhum. A impressão 3D traz o conceito de manufatura aditiva, que é você depositar e utilizar a quantidade de material necessária para aquilo. Você tem rendimentos aí de 99% em peças impressas em 3D. Uhum. No entanto, essa tecnologia que eu apresentei aqui do papel não tem isso, né? Porque o resto do papel que ficou em volta é jogado fora. Pois é. Então aqui ele mostra um pouco do processo, né? Onde o papel é inserido na impressora, ele é colado, as folhas são aquecidas e pressionadas, e uma lâmina recorta o objeto naquela camada e vai empilhando elas, né? As outras tecnologias que eu falei, e aqui que fica, aqui que entra a questão do metal, é, por exemplo, a SLS, que é sintetizada por laser. Então, você tem uma fonte, que é o laser, que está no canto superior direito da tela, e você tem um espelho motorizado que desenha a tua peça sobre uma deposição do material. Então, Uou. essa plataforma onde está desenhado o copinho, imagine que ela começa toda levantada e abaixa um pouquinho. Uhum. E essa plataforma que está do lado é a plataforma que contém o material no qual você vai ter o seu objeto impresso. E tem um rolo que dá uma untada, digamos assim, na outra plataforma. Ele coloca um pouquinho, uma camada fina do material sobre a outra plataforma. Essa camada que é depositada ali na outra plataforma, ela é sintetizada, ela é fundida através desse laser, criando-se a primeira camada do objeto. Essa plataforma onde está o objeto baixa mais um pouquinho, o rolo deposita mais um pouco de material sobre o que já existia e solidifica uma camada em cima da camada que já tinha anteriormente. E assim acontece. Uma vai baixando e a outra vai subindo e o rolo vai levando o material de uma plataforma para outra para que se criem as camadas. Hum, Esse, esse é o tipo de impressão 3D mais preciso e mais caro que a gente tem. hum. Mas pelo que eu estou entendendo, Fernando, esse tipo de impressão, ele também tem perda de material, né? Que é perda justamente do material que o rolo ele empurra para fazer a camada, né? Que está na plataforma ali de construção.
Não, porque o material que não foi solidificado pelo laser é um material bruto ainda e ele pode ser aspirado e reaproveitado. Entendi. Poxa, que interessante. A precisão desse tipo de método ele é muito maior do que a precisão do método FDM, né, que a gente estava conversando agora. Sim, porque o laser é o que... Hoje em dia, as tecnologias de laser e de espelhos motorizados, elas são muito de alta precisão. Uhum. Então, você consegue, assim, objetos com excelentes precisões e numa gama de materiais muito interessante. Você consegue, por exemplo, usar pó de metais e solidificar esses pó de metais para fazer suas camadas. E aí você tem impressão tanto em plástico quanto em metal. No entanto, não com o mesmo tipo de impressora, né? O Uhum. laser que é utilizado para fundir metal é muito mais potente e acredito eu que tem uma largura de banda ali diferente da do laser para utilizar nos plásticos. Poxa, que legal, cara. Que interessante que é esse método. É, o mais interessante é que eu fico pensando é a precisão que o passo desse tipo de equipamento ele tem que ter, né? Porque se a gente pensa que uma impressão numa tecnologia mais típica, que é a FDM, ela já tem uma precisão incrível, que na hora que você pega uma peça impressa, você já fica maravilhado assim com a qualidade daquilo. Eu fico imaginando Uhum. uma impressão feita com esse tipo de equipamento, né, cara? Deve ser praticamente perfeito, né? É perfeito. Você olha assim as coisas que são impressas com esse tipo de impressora, tanto em metal quanto em plástico, é um nível de precisão equivalente à usinagem muitas vezes e é muito legal assim. Ali você tem a sensação de estar pegando um objeto de verdade e a qualidade da solidificação entre uma camada e outra é muito melhor. Hum, Na impressão FDM, às vezes a tua impressora deixa a peça meio quebradiça se o material não for fundido na temperatura correta. uhum, Já nesse tipo de impressora, por ser uma impressora mais cara, com materiais selecionados, o ambiente de impressão muito mais controlado, a peça fica mais isométrica, isotrópica. hum. Então, ela tem as mesmas propriedades em direções diferentes. Isso é bem bacana. Entendi. Uma outra É, coisa interessante, desculpe cortar, é que não, essa impressora ela consegue imprimir em colorido em algumas tecnologias. Então, imagine que você consegue depositar uma camada de material branco e passar uma cabeça de impressão estilo toner e imprimir uma cor nesse material branco em regiões específicas. Então, com esse tipo de impressão, você consegue pigmentar o material poxa, que legal. e fundir ele pigmentado, e aí você tem objetos que, além de impressos em 3D, são fidedignos em forma e cor ao produto final. Então, Hum, é muito bacana, por isso que gira na casa de centenas de milhares esse tipo de hum. impressora. Para quem que tipo de aplicação alguém precisaria ter uma impressão 3D com tanta resolução, assim, com tal grau de perfeição de reprodução de um objeto? Para que Então, seria falando, útil? falando nesse tipo de aplicação, indo um pouco para o final da apresentação aqui, a gente tem peças que são impressas para aviões. Então, a indústria aeroespacial, por exemplo, a GE utilizou essas peças aí do slide no Boeing 777. Uau! E tem muita, Cacetada! muita peça de avião que é feita em impressão 3D pelo simples fato de não ser algo de alta escala. Não, você não tem Hum, 1.000 aviões sendo produzidos por dia, ou você não tem, assim, uma alta demanda para esse tipo de peça. hum, hum. E- É interessante mesmo o que você está falando, porque quando a gente usina uma peça, na verdade a gente não está pagando só pelo material da peça, né? A gente está pagando Uhum, pelo material que vai ser usinado, né? Então, além da mão de obra que a gente contrata e paga, e a usinagem da peça, e o material que a gente está pagando, o material da peça, na verdade, todo aquele material excedente que foi removido, né, da, uhum. da peça, na verdade, quem está contratando serviço está pagando por aquilo, né? E nos processos 3D, não, né? É como se fosse. O custo é menor e é como se fosse mais justo, dizemos assim, realizar uma impressão 3D, porque na verdade você vai pagar apenas pelo material que você vai utilizar na sua peça, né? Sim, e no final das contas, quando você manda usinar uma peça, o maior custo agregado é a mão de obra de quem vai ter que programar
a máquina que vai usinar aquela peça. E quanto mais complexo for a peça, mais tempo o cara vai ter que passar programando lá o centro de usinagem ou o torno, CNC, para produzir aquela peça. Então, a hora máquina desse tipo de máquina, ela é muito cara. Ela só se justifica quando você produz milhares de peças. Então, para uma empresa tipo a GE, ter que toda vez que for produzir uma peça diferente, parar um centro de usinagem e um cara reprogramar aquele centro de usinagem, ela ter que ficar trocando ferramentas para produzir aquela peça e muitas vezes não chegar no resultado que ela esperava de curvaturas e formatos, é muito mais preferível você produzir com impressora 3D, porque ela é muito fácil de ser reconfigurada, né? Você troca de uma peça para outra facilmente. Entendi. Que é justamente o que a gente estava conversando anteriormente, né? Que você até explicou pra gente que às vezes a gente faz uma peça, ela não sai de um jeito que a gente realmente estava querendo que ela saísse, ou percebe que tem algum ajuste que é possível fazer, simplesmente você vai lá e imprime, faz a alteração no software e reimprime uma nova peça, né? Diferente de Exato. todo um processo, que nem você comentou, de setup de máquina para fazer uma usinagem, né, cara? Sim. Muito Essa seria uma interessante. aplicação desse tipo de tecnologia. Muito interessante. Oi, desculpa, Fernando. Não, ainda falando de materiais, Hum, tem algumas coisas interessantes que, por exemplo, na área de medicina, né, a gente tem utilizado bastante materiais e materiais que são esterilizados em impressão 3D nesses tipos de materiais para produzir próteses, reconstituições, por exemplo, aqui de crânio ou próteses ortodônticas, como é que fala? Você manja disso? prótese dentária? Não sei. Prótese Ah, dentária, isso, resumindo. isso é até uma coisa muito interessante, Fernando, porque esses dias atrás eu estava pensando, o que impede de a gente tentar imprimir um dente em resina, né? Porque eu até estava conversando com a minha esposa esses dias atrás e com meu irmão, Aham, e além de ter todo o processo que é um processo realmente artesanal do dentista ou do protético ir lá e adicionar camada por camada de resina e depois fotopolimerizar essa resina para dar o formato do dente, dar o formato anatômico do dente. uhum. Eu estava pensando, poxa, mas por que a gente simplesmente não imprime um dente? Em vez da gente fazer todo esse processo artesanal de trabalhar inserindo resina, fotopolimerizando, inserindo um pouquinho de resina, fotopolimerizando. E agora você me mostrou essa imagem, eu fiquei mais curioso ainda, Fernando. Aham. Você sabe me dizer se existe alguma aplicação onde as pessoas já estão comercializando peças odontológicas que sejam impressas em 3D? Você sabe me dizer se já existe um mercado, se já existe algum tipo de produto? Sim, as impressoras utilizadas por dentista, normalmente elas usam essas resinas fotopolimerizáveis e que sejam aí biocompatíveis e um material esterilizado que não Hum, cause nenhum tipo de dano a quem for utilizar esse material. Essa tecnologia de SLA, ela é muito similar àquela que eu mostrei aqui, deixa eu subir nos slides. Ela, ela até foi uma das primeiras a serem inventadas. E ela é um negócio meio Exterminador do Futuro, quem já viu um vídeo disso aqui funcionando. uou, Então, cara. Que então legal, que legal. Por favor, Fernandinho, fique à vontade para explicar. Eu tô aqui é, cortando tua fala só para ficar falando que é legal as coisas, mas por favor, fique à vontade. não, desculpe, eu às vezes me empolgo também. Aqui a gente tem uma mesa da impressão, a gente tem que pensar que ela está na camada mais superior da resina. Então você tem uma bacia de resina, essa mesa ela sobe até a camada mais superior e aí ela dá uma baixadinha para que a resina suba um pouco sobre ela e você tenha ali a primeira camada. Então esse tantinho que subiu para cima dela vai ser solidificado através de um laser de UV, por exemplo, se essa resina for fotopolimerizável por ultravioleta. Então esse laser vai desenhar essa primeira camada e essa mesa ela vai baixando e o laser vai desenhando em cima das camadas que estão abaixo ali, né? E esse processo vai acontecendo milhares de vezes, centenas de vezes, dependendo da complexidade da peça. E nesse tipo de tecnologia,
por usar laser e resina, você tem peças assim muito, muito precisas, e esse tipo de tecnologia são as impressoras que são utilizadas na área de dental, na área de dentista, né, na área dental, e também na área de moda. Tem muita gente que imprime joias, moldes para fabricação de joias com esse tipo de impressora. Hum, hum. Isso é bem interessante, Fernando, porque eu estava conversando justamente com meu irmão sobre isso. Aham, E algumas próteses, prótese não, né? Dente, uhum, é, eles são. Quando não é um dente provisório, que é um dente feito em resina fotopolimerizável, alguns dentes, eles, se não me engano, são feitos de zircônia. ah, E a zircônia, quando você envia o modelo do dente para o laboratório fazer, basicamente ele aham, tem um disco de zircônia. uhum, Eu não lembro se o material é zircônia ou não. Mas basicamente eles pegam esse disco e usinam esse disco. Eles usinam o dente nesse disco e depois o uhum, dente ele é entregue pro dentista para fazer, sei lá, a prova, para verificar se está tudo ok ou não. uhum, Então, é bem interessante porque você comentou algumas coisas agora que fazem que me deixam bem curiosos, porque como você comentou que é possível a gente inserir algum tipo de pod metálico para a gente fazer uma impressão em metal, aham, possivelmente a gente também consiga fazer algum tipo de impressão que na verdade é um composto com esse material e faz uhum, o crescimento da peça em vez da retirada do material dessa peça, né? O que, aham. por consequência, baratearia o processo, né? E até baratearia talvez até os custos que chegariam para o cliente, né? O preço que chegaria para o cliente final desse tipo de dente, né? Uau, muito Sim, eu legal. acho que uma outra técnica que utiliza impressão 3D é essa nova técnica dos aparelhos transparentes, sabe? Esses Hum, aparelhos que o pessoal usa por cima do dente, eu não sei ao certo se isso é fabricado com impressão 3D ou não, mas tem muita cara de ser. entendi, entendi. É muito interessante que você tocou nesse assunto de aplicações médicas e eu acho que é o gancho perfeito para a gente discutir um Perfeito. pouco sobre o projeto que você tem trabalhado nesse período de pandemia, né? Uhum, Não é uma aplicação que seja tão direta quanto fazer uma peça que encaixe num crânio, igual foi apresentado ali, aham, mas a aplicação e o projeto que você tem trabalhado também é um projeto muito interessante e que vai muito de acordo com o momento que a gente está vivendo agora, né? Então, se você sim. puder discutir um pouquinho, apresentar para a gente o que é esse projeto, como que ele tem funcionado, como foi a maneira que vocês conseguiram se organizar e atingir as pessoas que precisam ser atingidas para que ele desse continuidade, seria bem bacana, Fernando. Esse projeto, eu acho que foi mais uma dos pontos, assim, onde eu vi a importância da impressão 3D no nosso dia a dia e onde eu me senti muito, sei lá, é, orgulhoso de fazer parte desse tipo de tecnologia, de momento, assim, de poder viver isso, assim, dessa forma. O que acontece é que, como todo mundo, eu tive que vir trabalhar em home office e nos primeiros dias de isolamento a gente fica um pouco perdido, assim, meu Deus, o que que vai acontecer com a minha vida? Será que eu vou trabalhar o resto da minha vida em home office? Puxa vida, tem gente morrendo e o que que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? A gente que tem um pouco mais de condição entende que o nosso trabalho está sendo mantido, mas tem outras pessoas que estão perdendo seus trabalhos ou estão tendo o salário reduzido e se a gente não ajudar isso a passar mais rápido, essas pessoas vão se manter por mais tempo nessa situação. Então, como todo mundo, eu, enquanto engenheiro, falei, puxa vida, eu quero ajudar, mas eu não posso sair de casa porque eu estou ajudando se eu ficar em casa também. E o que que eu faço, né? Como que eu intervenho nisso? E eu já estava afastado da impressão 3D, assim, há um tempo, a gente utiliza isso no trabalho, no dia a dia, mas da comunidade em si, eu já fazia uns 2 anos que eu não participava tão assiduamente, assim, das discussões e do que rolava, mas eu vi uma matéria, eu acho que foi no Instagram, de um pessoal que imprimiu umas válvulas para respiradores.
Então eu falei, opa, eu acho que isso pode ser um caminho, usar a impressora que eu tenho em casa, usar a impressão 3D e a rede de pessoas que eu conheço, que trabalham com isso, que eu construí ao longo de toda essa minha história que eu tive com impressão 3D, seria algo assim possível, feito e que ajudaria as pessoas. E comecei a estudar sobre isso, conversei com os meus contatos, perguntei, falei, galera, e aí? Fiz uns caras que eu não conversava há uns 2 anos, falei, ô cara, você que tá na área ainda, o que você acha dessa ideia? Você acha que a gente consegue fazer? E pesquisando eu vi que os respiradores são materiais que estão em contato com as pessoas, e eu não posso imprimir na minha casa uma peça que vai estar no caminho do ar que vai para a pessoa que está doente. E outras doenças através da minha impressora de casa para essa pessoa. Eu não posso simplesmente, num ambiente não controlado, não esterilizado, com material não esterilizado, entregar uma peça que vai entrar no sistema respiratório da pessoa. Além do Covid, existem vírus e bactérias 1000 que podem causar problemas na UTI. Mas eu falei, puxa vida, eu não tenho acesso a uma impressora esterilizada com material esterilizado. Então, como que eu ajudo? Continuei pesquisando, entrei no Facebook e vi que já existiam movimentos de pessoas querendo ajudar nesse intuito também. Fui lá, procurei os grupos, as páginas, e todo mundo estava, assim, meio que tentando se achar, as páginas estavam surgindo, o pessoal começando discussões, tentando se organizar. E uma das coisas que eu achei interessante foi os protetores faciais. Então, eles são equipamentos de proteção individual, eles são um arco que você usa na cabeça que contém um visor transparente que é a primeira barreira para que as gotículas não cheguem em você. Então, ele não é o EPI ideal, mas ele é um EPI que auxilia para quem está combatendo. Ele passa uma sensação de segurança e se utilizado corretamente, realmente aumenta a proteção das pessoas que estão ali na linha de frente. Então, vi que uma empresa da República Tcheca chamada Prusa, a Prusa é uma impressora que tem o nome de um cara. O Joseph Prusa é quem inventou a Prusa e a impressora leva o nome dele. Ele tem até uma camiseta que eles vendem no site que é todo mundo pode ser um maker, só eu sou uma impressora. É que, tipo, o Prusa, ele é a impressora. Então, esse cara é dono dessa empresa, o pessoal da empresa começou a fabricar esses face shields e disponibilizou esse modelo open source na internet. E o interessante foi que eles validaram esse modelo junto com o governo o Ministério da Saúde da República Tcheca. Então eu falei, poxa vida, se os caras da República Tcheca, não é assim menosprezando o Brasil, mas se você tem um aval dos caras da República Tcheca, o negócio funciona, ou o negócio é efetivo. Bem como essas máscaras que a gente tem utilizado hoje em dia para sair de casa, que são caseiras, mas que são efetivas de certo modo. E aí, construí um grupo, eu peguei o meu celular, construí um grupo ali chamado Impressão 3D Curitiba, na época, um negócio assim, ou Covid-19 3D, era um nome desse tipo. E comecei a buscar as pessoas que eu conhecia que tinham impressora ou que estavam na área de impressão 3D. E iniciei isso aí com essas pessoas, fui nos grupos da internet, busquei algumas pessoas que eu achei interessantes lá, que eram da região, e é interessante que por mais que a internet te proporcione essa conexão global, a gente tem que lembrar que a gente precisa ser mais efetivo, e para ser efetivo você precisa ser local. Então, eu entrei nos grupos do Brasil, mas formei um grupo de pessoas de Curitiba, porque só a gente que está perto vai conseguir se ajudar num primeiro momento. E assim foi. Juntei esses caras, no primeiro dia o grupo já foi crescendo, chegou em umas 35 pessoas, encontramos já pessoas que já estavam produzindo esse tipo de máscara, que entraram no grupo só porque, opa, estamos todo mundo se encontrando, vamos lá. E, e fomos crescendo essa ideia, a gente foi tentando se organizar no quesito assim, de logística, de como a gente conseguiria na sua casa, recolher esses materiais, como é que a gente conseguiria arrecadar dinheiro. Então, ali de criar o grupo, mas eu acredito que seria algo que aconteceria sem eu ter feito esse primeiro passo, porque todo mundo estava. O que eu tentei fazer ali na criação do grupo e na sequência foi falar, ô galera, vamos todo mundo para lá, ó, vamos tentar se organizar, agora vamos fazer uma planilha no Google Sheets. No entanto, hoje a gente já tem muito mais que uma planilha para controlar a produção de máscaras, mas no início eu tentei guiar um grupo que fosse local, que fosse efetivo, que fosse organizado,
No entanto, essa bolha, ela cresceu. Hoje eu sou basicamente um produtor de máscaras, eu não participo mais da administração do grupo, porque eu tenho que trabalhar para a empresa aqui para manter um emprego, então não tenho dedicação full time para isso. Então, enquanto a impressora fica trabalhando, imprimindo os arcos, tem um face shield completo que a logística ficou dessa forma, quem tem a capacidade de produzir, produz, e a gente tem um centro de montagem que monta essas máscaras. Isso que foi interessante, para evitar que a gente saísse de casa, a gente conseguiu uns carros da Defesa Civil, a gente teve apoio do poder público, uma das pessoas que estava no grupo conseguiu esse apoio do poder público, então a gente tem 2 motoristas da Defesa Civil que passam recolhendo os materiais, e a gente não precisa sair se expor para buscar o resto dos materiais que montam a máscara, eu simplesmente sou o cara que produz isso aqui, que é o arco que vai na testa. Poxa, que legal. E não precisei me expor. Depois essa pessoa, ela vem, ela retira o arco e vai para um outro lugar onde é feita a montagem daí do acrílico na frente desse arco. E o protetor facial depois é disponibilizado para hospitais, enfim, para UPAs. Eu não sei se você sabe qual que é a destinação que acaba sendo utilizada. Sabemos. Então, depois do início do grupo, a gente ganhou identidade visual, a gente ganhou site, a gente ganhou uma vaquinha, né, que é a forma que a gente tem arrecadado dinheiro, pessoas para serem ali o foco central dos pedidos e o foco central da logística, pessoas que organizavam a logística. Então, a gente já entregou, acho que cerca de 17 mil arcos. Então, o negócio conseguiu se organizar de forma muito efetiva. Cacetada, cara, 17 mil arcos. Depois, se você puder me passar o link, então, desse site, para eu poder disponibilizar também, para que a gente possa entrar e visitar a página, acho que seria bem legal. Eu não sei se tem não sei se tem alguma maneira também das pessoas conseguirem auxiliar de alguma maneira esse tipo de produção, se é possível fazer algum tipo de doação de material, de impressão, doação financeira para que seja adquirido mais material. Tem alguma movimentação nesse sentido? Tem. Ali na primeira. O projeto hoje já tem 4 semanas, eu acho. O nome do projeto é Atitude 3D. A gente, lá daquele nome inicial de CWB, Covid-19, a gente resolveu dar uma identidade visual para o projeto. E se você buscar por Atitude 3D voluntário nas redes sociais, a gente tem Instagram, tem Facebook, tem site, tem o link para a vaquinha do projeto, onde você pode doar o dinheiro para o projeto. A gente arrecadou aí para comprar material para a produção das máscaras. Então, para quem é produtor de máscara, o pessoal passa deixando o material. Aí você entrega num mínimo de 25 máscaras e você recebe um filamento fechado. Esse rolo que eu tenho aqui é para produzir máscara. Eu entreguei 30, na verdade, e recebi esse daqui. Mas com mínimo de 25 eu conseguiria receber um desse. Ah, entendi. E esse rolo que eles entregam é justamente o rolo que depois vai virar os aros para fazer a fabricação das Exato. máscaras. Me desculpe, eu não sei se você comentou, mas você sabe quais instituições em específico são entregues essas máscaras? Desculpe. Esses protetores faciais, né? A gente atende Curitiba. A gente começou atendendo os hospitais de Curitiba e região metropolitana, e hoje a gente atende outras regiões do Paraná, inclusive o litoral, e já foi até para Joinville, já foi para alguns lugares de Santa Catarina. Então, a gente tem a Jéssica, que é uma das pessoas que ficou responsável por receber esses pedidos lá no grupo. Eu não conheço ela pessoalmente, foi tudo ali na união online das coisas, eu conheço ela só por mensagem, mas é uma pessoa que se dedicou muito a centralizar esses pedidos das instituições, e isso é importante para a gente centralizar uma pessoa, para a gente não distribuir para mais de uma vez para uma instituição e deixar outra sem receber o material. Então, ela recebe todas as demandas e a gente vai direcionando os materiais conforme as demandas, conforme os dados da Defesa Civil também que chegam para a gente, para dizer, olha, esse hospital está mais na linha de frente que esse. Então, a coisa boa que aconteceu nos últimos tempos é que a gente conseguiu esses arcos aqui injetados. Então, na primeira quinzena, a gente produziu cerca de 7 mil arcos, todos em impressão 3D. Foi todo mundo rodando impressora 24/7, imprimindo isso aqui. A gente imprimia eles empilhados, então conseguia deixar rodando à noite aqui uma impressão de 8 arcos. Todo mundo
que estava envolvido ali, aqui da região de Curitiba, conseguiu produzir 7 mil arcos. Então, no momento que a galera estava precisando, há 2 semanas atrás, ali, esse boom inicial, a gente conseguiu dar uma certa vazão a isso, com essa logística que eu comentei, de passar recolhendo os arcos e montar. O centro de montagem era um hackerspace chamado Transistor, que fica em São José dos Pinhais. Que legal. Não sabia que existia, os caras são super gente boa. Também não sabia que existia. Hackerspace? Hackerspace. Transistor. Que legal. Os caras são super legais. E, cara, se ferraram, montaram esses 7 mil arcos no braço, na unha, com alicatinho, lixando com todo cuidado para entregar. Poxa, que legal. Que legal. Uau. Parabéns pela iniciativa, Fernanda. No momento que você comentou comigo, algumas semanas atrás, sobre toda essa iniciativa, eu fiquei curioso com isso, só que a gente acabou nem tendo tempo suficiente para a gente conversar e você desenvolver um pouco mais esse acontecimento e esse projeto. E agora, escutando a dimensão que esse projeto atingiu e que teve uma participação ativa sua no começo e que agora está tomando proporções que está atingindo não só o Paraná, mas também outros estados, eu acho que você e todo o pessoal desse projeto estão todos de parabéns pela comprometimento com a causa e por ceder a própria estrutura para poder fazer esse tipo de impressão, né? Então, eu imagino que vocês devem se sentir extremamente orgulhosos pelo que vocês atingiram até agora, e não é pouca coisa, e eu acho que o trabalho de vocês merece ser dividido e compartilhado e mostrado a quantia que é importante e o quanto que, às vezes, uma ideia pequena e, às vezes, uma atitude... Nesse caso, várias pessoas tomaram atitudes, mas atitudes pequenas, se somadas e diretivas, elas podem se tornar uma coisa grande, de proporções incríveis e que tem um impacto extremamente positivo na nossa sociedade, né? Então, parabéns, isso é muito legal, cara, muito legal. Fernando, Oi. A gente já tá a gente já tá mais de uma hora conversando. Bah! E eu não queria tomar muito teu tempo em relação ao que a gente já conversou. E eu queria deixar aberto para você fazer algum comentário, mandar alguma mensagem, enfim, dizer o que você tiver vontade de dizer e fica à vontade. Então, complementando a questão do projeto, hoje a gente parou de produzir isso aqui impresso, a gente está comprando isso aqui injetado, todo o dinheiro que entra através da vaquinha que o pessoal pode doar, que está lá no Atitude 3D Voluntário, o link no Instagram e no Facebook, o dinheiro que for doado lá, hoje ele não vai mais para o material impresso a princípio, porque 1h30 para fazer isso aqui, no injetado ele faz 3 a cada 9 segundos, ou 2 a cada 9 segundos, um negócio assim. Então a gente está conseguindo atender muito mais gente, com muito mais eficiência, comprando materiais, esses arcos injetados. No entanto, o grupo Atitude 3D, essa iniciativa, ela continua ativa, buscando outras formas de auxiliar. Então, a gente tem visto aí outros projetos, às vezes uma peça que possa auxiliar num respirador, ou uma peça que possa ser um outro tipo de EPI, ou que possa trazer algum conforto para quem está na linha de frente. Esse grupo, essa Atitude 3D, ela não morre aqui, já que a gente não está mais imprimindo isso aqui, ela continua. Também na produção, a gente tem muitas pessoas do grupo ainda produzindo, então quem ajudar vai ter o dinheiro destinado de forma correta, tem todo um portal da transparência também lá, um link que você pode seguir e ver onde o dinheiro está sendo gasto. E está tendo muita efetividade, o poder público, assim, todo mundo tem agradecido muito o pessoal do Atitude 3D, porque enquanto a indústria comum não conseguiu dar uma resposta, a gente, com as impressorinhas 3D em casa, conseguiu início e gerar as ferramentas para que agora a gente consiga produzir em mais larga escala. Os arcos estão sendo montados, as máscaras estão sendo montadas no Senai SIC, no Fab Lab do Senai SIC. Então, se alguém tiver curiosidade de visitar ou conversar com o pessoal de lá, a nossa produção hoje fica lá. E as demandas podem ser feitas também para quem tiver aí, quem for da área de saúde, da linha de frente, que quiser essas máscaras, pode também buscar a gente nas sociais para... E é isso, cara, impressão 3D é sensacional. Cara, você falou uma coisa muito interessante, porque
Eu não sei onde eu vi, mas tem algumas pessoas que não estão imprimindo mais as máscaras, mais os protetores faciais, como você comentou, mas eles estão imprimindo uma espécie de uma tarja, Uhum, e essa tarja ela tem várias reentrâncias, e essa fita ela é utilizada na parte traseira da cabeça para uhum. que não fique forçando 24 horas por dia a orelha, né, nas máscaras. Então, o que as pessoas fazem é pegar o elástico, prender nessa espécie de alça adaptadora e o apoio ele fica direto na cabeça, não no ouvido, né, nas orelhas. Esse é um projeto bem legal, a gente recebeu algumas demandas dessa, e algumas eu não sei para qual hospital, para qual, porque além do projeto 3D voluntário, a gente também faz algumas iniciativas pessoais, né? Por exemplo, eu estou produzindo agora umas máscaras para não, acho que não é catador, são recicladores, né? O pessoal que trabalha com coleta seletiva em Pinhais. Eu tenho a minha tia é secretária da ação social lá e solicitou para mim 30 arcos para esse pessoal que gente que está ali pegando o nosso lixo, reciclando isso, são pessoas que têm um trabalho muito importante na sociedade também, e sem elas a gente não tem o nosso lixo reciclado. Então, para todo esse pessoal dessa área, eu estou produzindo agora as máscaras para Pinhais. Então, é uma iniciativa mais própria, vinculada do grupo, no entanto, segue a mesma lógica. Poxa, muito legal, muito legal. Fernando, eu Uhum. gostaria de agradecer você mais uma vez, cara, pelo tempo, pelo empenho, por dividir essas informações com a gente, enfim, por discutir tantos aspectos que são muito interessantes e que às vezes a gente não tem um acesso tão facilitado à informação, e o fato de a gente poder conversar com alguém que presenciou todo o ciclo de pesquisa e desenvolvimento de uma impressora e teve toda a experiência, já sofreu com as dificuldades, já bateu em vários muros e já consegue ter uma visão muito mais madura sobre o que é impressão e conseguir ainda mais compartilhar essas informações. E acho que acima de tudo, né, ainda conseguir utilizar o que você tem para ajudar a sociedade, ajudar a transformar a sociedade, eu acho isso muito incrível. Gostaria de agradecer imensamente a você, seu tempo, e também pelo fato de você estar aqui compartilhando tudo que você aprendeu com a gente, cara. Muito obrigado. E, acima de tudo, parabéns pela atitude, cara. Isso é muito bacana. Eu que agradeço, fiquei bastante honrado de saber que tem pessoas que querem escutar o que a gente tem para falar, né? O que acham interessante aqui, o nosso trabalho. Acho que isso é sempre confortante para a gente e é muito importante a gente divulgar esse tipo de atitude também para que as outras pessoas possam ter essa atitude 3D ou essa atitude voluntária em outras esferas. É isso aí, muito obrigado. Valeu, Fernando. Muito obrigado. Boa noite, ótimo descanso. Obrigado, um abraço. Valeu, um abraço.